Fala pessoal, aqui é Gabriel Machado, estamos juntos novamente. Hoje para ver como foi a performance da nossa carteira mensal no mês de junho. Estou até com um casaquinho aqui que hoje a temperatura está mais baixa que o lucro de Saraiva, está complicado hoje aqui. Mas vamos lá pessoal, como é que foi o retorno da nossa carteira mensal? Então aqui temos na nossa planilha o retorno de cada ação. Então, Gol, por exemplo, 3,53%, até esqueci de botar porcento aqui, 3,53%, a maioria ficou positivo, com exceção de Kepler e BTG, o restante ficou positivo, sendo que eu dividi bem pelo seguinte motivo. Eu avisei, inclusive, lá naquele vídeo que eu fiz para a carteira mensal de junho, que não necessariamente porque estava na minha carteira mensal ia levar até o final do mês. E como eu fiz, eu não levei. Eu tenho a seguinte estratégia. Eu tenho 2 ou 3 alvos para saída, até porque carteira é especulativa. Então, no primeiro alvo eu faço a realização parcial e depois eu faço a realização total no segundo alvo ou uma média do segundo com o terceiro alvo. Então, aqui eu saio 50% do capital que eu entrei e aqui eu saio ou 50% tudo no segundo alvo ou saio 25% no segundo alvo, 25% no terceiro alvo, se dependendo da situação, e faço uma média e coloquei aqui. Então, mais ou menos assim que funciona. Porém, como as grandes casas de análise, eles não fazem esse detalhamento todo, o que eles fazem? Ações para o mês. Pum, eles botam isso. Então, ações para o mês, também coloquei aqui. Sem ponto de entrada, ponto de saída, simplesmente o valor da ação no início do mês, que foi no final do mês de maio, e no final do mês de junho, para ver o rendimento da carteira. Mas vamos primeiro para a parte especulativa. Qual a minha estratégia? A partir do momento que pega o primeiro alvo, eu saio com 50% e o meu stop, que era esse aqui, por exemplo, de 26, passa a ser o valor de entrada. Então saiu de 26,15 para 26,88. E eu saí com 50%. O que aconteceu com o Gol? Me estopou no valor de entrada. Então eu saí com lucro de 50% da minha posição em 28,78. Então eu já garanto o meu lucro quando eu subo meu stop para o meu valor de entrada, a não ser que em algum dia, num leilão, já vá abrir abaixo do meu stop, mas não foi o que aconteceu. Então, essa é a minha estratégia. Batendo no primeiro alvo, eu saio com 50% e subo o meu stop para o meu ponto de entrada para garantir meu lucro. Com exceção desses casos, como eu falei, em algum leilão pode abrir abaixo do stop, mas não aconteceu aqui. Às vezes acontece, mas é mais raro. Então, eu coloquei aqui dividido as principais ações que eu tinha separado, e as outras ações também que eu tinha separado. Eu separei 10 ações, sendo que JHSF eu deixei em branco, por quê? Eu deixei claro que JHSF era para entrar só se rompesse uma região lá. E não rompeu. Então eu nem quis colocar valor nenhum aqui. Está numa zona de consolidação muito ruim JHSF. Então, as principais ações, 1,67% contra 0,46% do Ibovespa. Então, aqui a gente ganhou quase 4 vezes o Ibovespa. Nas menções, que seriam nas outras ações que também estão na carteira, mas eu coloquei não como as principais, mas também dentro da carteira. Elas fizeram 9,66% no mês, então 20 vezes mais que o Bovespa. E a média de todas as ações que eu coloquei, isso claro, dizendo com as minhas entradas e saídas. Depois eu vou falar só com o valor dela no mês, com o lucro no mês, independente de entrada e saída, quanto que ela rendeu no mês. Resultado médio geral da carteira, 5,22%. Então, realmente foi muito acima do Ibovespa, que foi 0,46%, a gente fez 5,22%. Ah, mas as casas de análise não fazem isso, com stop, com realização parcial e tudo mais. Então, aqui está o nosso resultado do mês por ação. Então, o Gol, por exemplo, no mês fez menos 14%, Petrobras 9% e assim sucessivamente. As principais fizeram menos 0,74%. É o único caso que a gente perderia para o Ibovespa se a gente só entrasse com as principais e só pelo mês. As menções fizeram 6,56% no mês, sendo que o resultado médio geral 2,5%. Então, a gente vê que só em um cenário a gente perderia para o Ibovespa. Então, a carteira foi bem legal esse mês. Um mês que o Ibovespa foi muito complicado, tirando algumas ações
do Ibovespa, a maioria ficou em queda esse mês, ou pelo menos de lado, não andou muito. Então a carteira ficou bem legal. Eu queria dar um exemplo de como seria, por exemplo, essa entrada e saída minha, que eu falei, vou dar um exemplo de Gol, por exemplo. Então deixa eu abrir o gráfico aqui. Então aqui estamos com o gráfico de Gol. Gol a gente entrou batendo o primeiro alvo, que é aqui, ó, 28,78, meu primeiro alvo. O que seria isso? Tracei expansão de Fibonacci no pivô de alta. Veio aqui, corrigiu, expansão com pivô. Primeiro alvo, 28,78. Meu stop estava aqui, mais ou menos. Subi para a entrada. Então, voltou, me estopou por metade, mas metade já estava no lucro, saí da operação. Então, é mais ou menos isso que eu faço. E outro ponto. Eu sempre coloco meu stop 1% abaixo do stop oficial. Então, se o meu stop for aqui, por exemplo, o meu stop que eu vou usar vai ser 1% abaixo. Por quê? Porque às vezes a gente chama de violinada. O gráfico vem, faz uma violinada e volta a subir. E você sai. Claro que às vezes acontece com 1%, acontece, mas menos. Então você evita algumas violinadas. E para as saídas também. Aqui, por acaso, eu saí nessa expansão de Fibonacci, mas às vezes eu saio um pouco abaixo também. Muitas vezes, inclusive, eu saio abaixo. Para garantir que às vezes não vai certinho, né? Então, mas como aqui eu esperava que Gol fosse bem mais, não aconteceu, né? Gol estava com um gráfico bonito, mas não andou. Aqui eu acabei que eu saí certinho, mas a maioria das vezes eu saio um pouco antes. Então deixa eu voltar aqui para minha planilha. Lembrando que esse foi o nosso resultado, então foi um resultado bem interessante. Mas agora, não vou ficar falando de ação por ação, pessoal, porque cada ação teve uma particularidade de uma entrada e uma saída. Aí o vídeo ficaria muito longo e cansativo, né? Mas esse aqui, se vocês quiserem olhar o gráfico, vocês vão ver que aqui foram pontos de Fibonacci ou pontos de saída que foram em resistências. Eu sempre saio em resistências ou em média segurando ou em Fibonacci. Basicamente isso. Quando tiver a junção deles é melhor ainda. Então esse aqui foi o nosso resultado, muito bom. E agora vamos, lembrando, pessoal, que esse vídeo tem caráter educacional. Não é recomendação de compra ou venda. É só para mostrar a minha carteira, o que eu faço todo mês com as minhas posições. Lembrando que eu tenho uma carteira de especulação e tenho uma carteira de longo prazo, né? Mas aqui é para falar da minha carteira de especulação que eu faço todo início de mês. Então agora, minha carteira de julho. Essa aqui é a minha carteira de julho. Eu vou falar pelo código das ações, pessoal, porque tem muita gente que não é ambientado com os nomes das ações. Pelo código é mais fácil de achar, por exemplo, Via Varejo. É até mais conhecido, mas Duratex, por exemplo, pouca gente, acredito eu, que ouviu falar. Pessoas iniciantes do mercado. Tá? Então, VVAR3, DTEX3, USIM5, que é o ZIM5, VLD3, TPIS3, RCSL4, PETS3, Kepler, KEPL3, Local Web LWSA3, a Movida MOVI3. Essa é minha carteira para o mês de julho, sendo as principais essas e as menções essas aqui. Aqui eu já coloquei quanto terminou no mês de junho, então para a gente ver no final do mês de julho quanto que vai render, assim como as casas de análise fazem. Mas aqui eu coloquei o meu valor de entrada. Lembrando que eu não entro sempre aqui. Você vai ver que aqui tem vários iguais. Mas, por exemplo, Via Varejo, a entrada só vai ser aqui. Se não chegar aqui, eu nem entro. E por aí vai. A maioria dessa lista é igual. Só Kepler e Via Varejo que tem um valor de entrada diferente do que terminou o mês. Então, a maioria já vou entrar no início do mês. A maioria já entra na abertura. Via Varejo, Duratex, Usiminas e etc. Né? Todas essas ações estão na minha carteira do mês. Vou pegar dois exemplos aqui de Via Varejo e Duratex para a gente ver o porquê dessas entradas. Então vamos lá. Só para a gente dar um exemplo aqui mesmo. Deixa eu abrir o gráfico. Via Varejo, vamos lá.
E a varejo, pessoal? Olha aqui, LTB, muito grande. LTB que vem de agosto. Quase um ano de LTB. Rompeu. Não andou muito ainda. Mas o que fez aqui? Pivô. E aqui pode fazer outro pivô. Então, qual é a minha saída? Minha primeira saída vai ser aqui. Eu já tenho uma resistência aqui. Tá vendo? Essa é a minha primeira saída. Só que depois, eu tenho uma projeção bem legal para ver a varejo. Né? Que acredito eu que esse rompimento de LTB tem tudo para andar e não parar nessa resistência. Então, aqui vai ser a minha primeira saída. Vou subir caso vá, né? Vou subir meu stop para minha entrada. E depois eu vou levar até esse segundo e terceiro caso D. Então, caso D, minha primeira saída, segundo e terceiro ponto. Lembrando que nem sempre eu saio em cima, né? Às vezes eu saio um pouco abaixo. Então, aqui 17,32 pode ser que eu saia 17,20 e pouco, dependendo da situação. Na segunda saída e terceira saída. Então, vamos ver o desenvolvimento de via varejo, mas está muito interessante. Rompeu o LTB, fazendo pivô de alta. Vamos ver. Duratex. Dois exemplos só para a gente entender o porquê eu coloquei essas ações. Duratex é pelo mensal. Veja bem. Duratex veio, corrigiu razoavelmente forte. E agora subiu muito forte. Isso daqui é um setup. Né? É um setup que, na verdade, não chega nem a ser o setup mais bonito. Né? Que seria o 9.2, 9.3, por exemplo. 9.2 teria que acabar aqui embaixo. 9.3 teria que esse candle acabar abaixo desse para depois superar. Mas não deixa de ser quase um engolfo ou um Twin Towers. Twin Towers seria o quê? Um grande candle de força com volume para baixo ou para cima, e depois um candle igual, do mesmo tamanho, reverso. Então, aqui tem uma torre para baixo, uma torre para cima. Superou a máxima, compra o stop aqui embaixo. Então, já acionou, mas acionou no último dia, acionou aqui, e não andou muito ainda, né? Porque acabou de acionar. Então, pode ser que ande bem em julho. Então, dois exemplos aí, Duratex e Via Varejo, do porquê que eu estou entrando nelas. E tem o restante das ações, que eu também vou entrar. Não vou ficar também, como eu falei, ficar falando uma por uma aqui, porque a gente vai ficar muito tempo, o vídeo vai ficar cansativo. Mas a carteira minha de especulação não é recomendação de compra-venda, é minha carteira e do InvestPad de julho de especulação é essa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da carteira de junho, espero que vocês tenham ido bem com seus investimentos em julho e que vocês estejam indo bem sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver no final do mês que vem se a gente vai acertar de novo aí na carteira de julho. Espero que o Ibovespa melhore também, que esse mês foi bem complicado, apesar de não ficar no negativo. A maioria das ações ficaram bem complicadas, de lado ou negativas. Então, obrigado a todos aí que assistem ao nosso vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha, segue lá no Instagram, investipedia.br. E mês que vem, durante o mês, vários outros tipos de vídeo, mas no mês que vem estaremos juntos novamente analisando como foram essas ações no mês de julho. Valeu, pessoal. Grande abraço.